Santo, santo é o Senhor dos Exércitos, glorificado, exaltado é o nome do nosso Deus. Hoje nós vamos aprender juntos nessa palavra, onde o tema que nós vamos aprender hoje é a fidelidade a Deus, é a escolha que separa os que apenas ouvem dos que verdadeiramente pertencem a Ele. É muito fundamental para todos nós, como a nossa introdução, vivemos dias em que a palavra fidelidade perdeu valor. Pessoas são fiéis enquanto é conveniente, enquanto sentem vontade ou enquanto recebem algo em troca. Mas Deus não trabalha com fidelidade temporária. Ele procura corações totalmente entregues. Hoje, o Senhor não está procurando perfeitos, mas fiéis. A Bíblia diz aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, versículo 8, que o texto diz assim: Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que palavra muito abençoada! Desde o princípio, o Senhor já estava preocupado com a nossa fidelidade, com a fidelidade de cada um, porque os dias são maus. O momento que todos nós estamos vivenciando é difícil, porém, essa pergunta de Jesus não é coletiva, ela é pessoal. Ele está perguntando se ele encontrará fidelidade em você, meu irmão, em você, minha irmã. E, em primeiro lugar, Deus continua fiel mesmo quando o homem falha. A fidelidade de Deus não depende do comportamento humano. Ele não quebra alianças. Sua fidelidade é prova do seu caráter. A Bíblia diz aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, mesmo nós sendo infiéis, o Senhor permanece fiel. Mesmo nós fazendo ou praticando as nossas infidelidades, o Senhor continua fiel para conosco. Por esta razão, é necessário que você, meu irmão, minha irmã, se posicione em Deus, se coloque em Deus. Porque se Deus nunca desistiu de você, por que continuar distante dele? Se ele não vai deixar você, por que você ficar afastado dele? Por esta razão, precisamos de recomeçar uma nova vida. E, em segundo lugar, a infidelidade afasta o homem de Deus. O pecado rompe a comunhão, a infidelidade começa no coração antes de aparecer nas atitudes. Quem vive dividido não permanece firme, porque a Bíblia diz aqui, através do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não os ouçam. Ou seja, o nosso pecado faz com que Deus não vai ouvir nenhum de nós no pecado. Por quê? Porque Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. O pecado faz de fato essa separação entre nós e o nosso Deus. E dessa maneira, não existe meio termo no reino de Deus. Ou se é fiel, ou se está se afastando. Ou se é fiel, ou se está afastando. Por quê? Porque nós temos que permanecer com a nossa vida de fidelidade. E em terceiro lugar,
A fidelidade ela é provada nas escolhas diárias. A fidelidade não é um discurso, é prática. Deus observa atitudes secretas. O que você faz quando ninguém vê revela quem você é diante de Deus. Isso é muito importante. O que você faz quando ninguém vê revela quem você é diante de Deus. Isso nos dá a entender o quê? Se você estiver pensando que Deus não está te vendo, você está enganando a você mesmo, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele está em todo lugar. E Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Porque a palavra do Senhor nos diz aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Por quê? Se não há fidelidade na sua vida de acordo com a vontade do Senhor, você perde. Se em pouca coisa você é infiel, imagine você com muitas coisas. Então a nossa fidelidade é a avaliação que Deus faz para que nós possamos alcançar. E você, meu irmão, precisa de estar na presença do Senhor, se colocar na posição, entrar pelo canal. Você quer receber de Deus? Seja fiel a Ele. Você quer ver as portas se abrir para você? Tenha uma vida de fidelidade. Não tem meio termo no reino espiritual. Não adianta você estar na igreja e estar no mundo. Ou você entra e está em Deus, ou então você fica no mundo. Porque não tem como você caminhar em Deus e caminhar no mundo. Porque a Bíblia diz que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E essa diferença é, sem dúvida, isso que a palavra quer nos dizer. E em quarto lugar, a recompensa para quem permanece fiel. Deus honra quem persevera, a fidelidade abre portas espirituais, o prêmio final não é terreno, é eterno. Ou seja, a sua maior premiação é a eternidade que Deus já providenciou para a sua vida e para a vida da sua família. Por esta razão, a Bíblia diz aqui, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, no versículo de número 10, que o texto diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e sereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O segredo de nós alcançarmos, alamais, a bênção de Deus, o segredo de nós alcançarmos o melhor de Deus, o segredo de nós alcançarmos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas é termos uma vida de fidelidade nele, de aliança nele, de confiar nele. E que esta palavra, meu irmão, você toma posse dela. Para nós concluirmos, hoje, Deus está chamando pessoas para uma decisão. Não é sobre religião, é sobre compromisso. Muitos querem bênçãos, mas poucos querem fidelidade. O céu não se move por emoção momentânea, e sim por corações rendidos ao Senhor. Se existe algo em sua vida que tem roubado sua fidelidade a Deus, pecado, distração, orgulho, medo, hoje é dia de você se posicionar.
Deus não rejeita quem volta. Ele restaura, perdoa e recomeça a sua história. Ele não vai te abandonar. Mas você precisa de se colocar na posição em Deus. Que esta palavra fale no seu coração de uma forma sobrenatural. Porque o Senhor diz que mesmo nós, sendo infiéis, Ele permanece fiel. A fidelidade do Senhor, o amor do Senhor, a grandiosidade do Senhor e a misericórdia do Senhor, de fato, é a causa de nós não sermos consumidos. Que Deus abençoe você e sua família e não perca a oportunidade. Procure uma igreja mais perto de sua casa, porque Deus tem sempre uma palavra para o nosso coração. Toma posse no nome de Jesus dessa palavra. Vamos orar ao Senhor. Pai, na autoridade do teu nome agora, eu repreendo toda a ação do diabo que tenta impedir, que tenta fazer, que tenta incomodar os teus filhos para que eles permaneçam infiéis. Mas que o Senhor venha de encontro com todos eles e que haja fidelidade da parte do Senhor. E que eles sejam fiéis ao Senhor também. E que esta palavra, Deus, ó Pai, da Bai, de Kovanai, seja com eles. E que todos eles sejam agraciados, impactados pelo poder da bênção e possam entender e compreender que quanto mais nós achegarmos ao Senhor, mais o Senhor vai achegar a nós. Que a bênção do Senhor permanece na vida de cada um. E eu repreendo toda a ação do diabo e lanço tudo nas profundezas do abismo. E eu ministro a bênção, a vitória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, na vida de todos eles, no nome de Jesus. Que esta palavra continue falando ao seu coração e que você recomece a sua história com fidelidade diante do Senhor. A parte das coisas que desagradam a Deus e se achegue a Ele de uma forma poderosa para que você possa alcançar tudo de bom na sua vida, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e fica na paz do Senhor Jesus. E não se esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe com mais pessoas dessa palavra e que o Senhor possa alcançar o maior número de pessoas para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus abençoe vocês todos, no nome de Jesus.